queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um polígrafo na nossa semana. E um polígrafo, diga-se, como todos os polígrafos aqui, polêmicos, né? A gente gosta de uma boa polêmica. Polígrafo aqui tem nesse que canal. ser, né? Quem quiser dar sugestão sobre polígrafo, Sim, né? pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. O A gente próximo fez um agora há pouco sobre psicologia e ocultismo, que foi teve- uma... foi a irmã Mariana. Uma Mariana, que pediu, sim, né? que pediu. Do estado de São Paulo, e teve também um outro agora há pouco que nós fizemos. Sobre o uso do véu. O uso do véu. O uso do né? véu, Foi muito foi, legal. foi Quiser muito ver, tá bacana. aí. Ele tá aqui no Polígrafo canal, muito bom Ziz, também, foi né? muito Tá bom. nos dois canais, né? Tá aqui. Sim, Queria sim. também pensar aí E na voz do cristianismo. Né? Então, quem quiser, os polígrafos são assim, né? Eles são assim. polêmicos, E justo de hoje, que é o que eu vou falar o tema nosso, que é calvinismo e arminianismo. Isto é relevante no campo missionário? Nossa, Deus, hein? Ixi, E agora... nós que somos de campo missionário, né? a Então, gente... eu nasci praticamente no você campo de nasceu no missão. campo de Eu missões, né? Foi nasci fabricado no campo já de vendo missão. igreja indo igreja, abrindo, vai lá e vem cá. Exatamente, né? Nessa cidade todinha da região de Minas aqui. Você andou, né? Com a gente na região Então, toda aqui, as né? roças, mais roça que, Mais que a roça gente, que tudo, você né? pode pensar, a gente andou aqui. Fazia Então, tarefa em cima de ônibus, dentro né? de ônibus, Dentro em de cima de um ônibus, caderno, assim, fazendo né? tarefa de Fazendo escola. tarefa de escola, né? Então, Então é um meio que a gente conhece bem, a família nossa Conhecemos conhece bem, muito bem. né? A gente vive nesse meio, né? Até hoje, Sim, né? até hoje a gente Vivemos é do ramo nesse de meio, missão. né? Do ramo de missões. Então, antes de entrarmos, e já vai compartilhando, pessoal, esse vídeo, você que está nos vendo, compartilha principalmente com os calvinistas que Sim. estão indo para o calvinismo agora, aquelas pessoas sérias, piedosas, porque nós não temos, irmãos, não vamos falar sobre calvinismo ainda não, só compartilha para esse pessoal aí que está indo para o calvinismo, principalmente pessoal que está saindo, principalmente de CCB, né? Está saindo Sim. muita gente para ir para a igreja calvinista, tudo isso, e achando que vai acertar Só um por milhão, isso né? Só por mudou a isso mudou a vida, né? Só por isso, só porque virou presbiteriano ou batista reformado, aí Já acha bastou. que já bastou, né? E não é Não por é. aí que a banda toca, né? Eu conheço muitas pessoas, Débora, que saíram do ramo mesmo da CCB, eram ótimas pessoas enquanto estavam lá. Quando saíram, viraram pessoas insuportáveis. Não é? Nós conhecemos, Sim. né, pessoas assim, viraram pessoas que Não dá para ter uma não conversa, dá para ter não uma dá pra ter conversa. nada. A gente que é do ramo, que é de dentro do meio Sim. reformado, não consegue comunicar mais com essas pessoas, né? Com essa, não é uma pessoa só, são muitas, né? São Nós vemos eles dizem que o CCBano que ficou é arrogante, prepotente, e quem saiu, irmãos, pelo menos alguns que nós temos contato com gente maravilhosa também, Sim, diga-se a de gente passagem, né? Mas estou falando com esses que saíram e se colocaram num cavalo Cavalo de um de um defensor da fé, defensor da fé. né? Esse negócio mais ou menos assim. São pessoas extremamente arrogantes. Defensor pessoas da fé que nunca que conheceu nunca a conheceu fé. a fé, é muito né? complicado. Então, nós somos do campo missionário, irmão, e falando em campo missionário, vamos falar de um jeito. Nós temos um projeto missionário que a gente entrega lições, né, Débora, bíblica em escola, evangelizamos crianças em escola, hospital infantil, rodoviária, parquinho, né, de tudo isso, de criança, tudo. E, irmãos, nós entregamos os livros nossos de graça às crianças, só que a gente fez um jeito de você que tem condição nos ajudar. Essas são as nossas lições bíblicas, ó. Nós entregamos ela em um material inferior, logicamente, né? O material é inferior a esse aqui, ó. E nós entregamos ela em escola. Mas tem um jeito de você nos ajudar, você adquirindo esse kit aqui para sua criança em casa. Adquire esse kit aqui e nos ajuda. Esse aqui, ó, Aprendendo as Parábolas de Jesus, quem escreveu foi a Débora Nascimento que escreveu esse daqui. Ela também escreveu, ó, vai tudo no kit só. Bem-aventurados pequenos, é isso mesmo, né? Bem-aventurados pequeninos, também foi a Débora que escreveu. E esses dois aqui não foi a Débora que escreveu. Esse aqui é o Catecismo, volume 1, Como Deus Criou Todas as Coisas. Esse aqui é o Catecismo 2, infantil, tá? Os 10 mandamentos e oração do Pai Nosso, tá? Também é para criança com rigidez cognitiva, né? E esse é o lançamento do mês, né? Esse aqui é o novíssimo. Foi vendido agora há pouco, vendemos o primeiro exemplar dele, né?
Então, veja, ele é o lançamentíssimo mesmo, assim, saiu agora. Saiu ontem, né? Dia 8, né? No dia do seu aniversário, né? Foi dia do seu aniversário agora, dia 8. É isso mesmo, 8 de agosto de 2025 ele foi lançado oficialmente, ó. Que é o Solzinho da Terra e Luz do Mundo, tá? Isso para criança entre 5 a 10 anos, 5 a 10 anos. E também vai nesse kit, esse aqui é o nosso xodozinho que a gente trabalhou junto, que é o Rabisco e o Homem que Não Sorria. Rabisco e sua turma e o Homem que Não Sorria. O que é isso, pastor? É um gibi que nós fizemos do Rabisco, é uma historinha, uma história bíblica, só que com um conceito, uma história com um conceito totalmente bíblico. Muito legal esse gibizinho aqui. O autor desse gibi sou eu, e quem fez as cartonagens junto comigo foi a Débora, né? Então a gente tem aqui esse kit infantil, é rápido, tá? O pessoal fala assim, vocês tomam muito espaço do polígrafo falando de livro. A gente vive disso, né? Então, a gente já não ganha de YouTube, nada disso, né? Então, vemos isso aqui. Então, esse kit aqui, tá? Ele tá num preço muito bom, tá bom? Esse aqui, comprando esse, você nos ajuda a fazer o nosso trabalho de missões. E, irmãos, nosso trabalho de missão precisa muito de você mesmo, muito mesmo, porque sem ele, sem a sua ajuda, nós não vamos conseguir. Pastor, eu quero só ajudar todo mês o trabalho de vocês de missões infantil. Primeiro comentário fixado no vídeo, irmão, aqui, esse telefone 31989458971 é o meu telefone, você fala direto comigo no WhatsApp, né? Diretamente comigo. E tem o livro da dona Débora, que está aqui, também, que é Satanismo Global, aqui já é outro kit, tá? Satanismo Global, tá? Esse livro aqui nós vamos falar sobre OVNIs, não é ETs, como é que é? Seres extraterrestres. Seres extraterrestres, né? Próximo polígrafo nosso é isso, né? Seres extraterrestres, baseado nesse livro aqui, o que são? Se são seres de outro mundo ou demônios, tal, né? E nesse kit aqui, irmão, que eu tô te mostrando, vai, ó. Resgatando a Família Cristã, você pode adquirir esse livro de um em um, tá? Resgatando a Família Cristã, tem um capítulo nele aqui que foi da Fernanda, da minha esposa, da mãe da Débora, tá? Também escreveu junto comigo. Vai nesse kit de família, Resgatando a Família Cristã. Uma Viagem Chamada Casamento, vai nele também. Vai também Pai Ausente, Filho Delinquente, o Drama de Absalão. Como um rei Davi criou um monstro dentro da sua própria casa. Esse livro aqui é um livro muito bom, né? Muito bom esse livro. Os 7 Pecados Capitais dos Casais. Descubra quais 7 erros levam um casamento ao fracasso. E ele que mudou de capa, mas não mudou de conteúdo. É de cara nova. Tá de cara nova, uma cara bonita. Ficou esse livro? Não ficou, rapaz? Ficou muito bonito esse livro. Estratégia Matrimonial. 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casado. Esse livro aqui, ele era o meu guia, né, de aconselhamento, né, de família. Então eu peguei o guia, hoje eu tenho outro guia, outro conceito que eu me guio, mas o guia mais eficaz que eu tinha era esse daqui. E eu coloquei ele em forma de livro. Se você quiser adquirir, vai ser muito bom para você que aconselha e assim por diante. É o nosso grande xodozinho, que é Ensinando a Criança no Caminho, os 4 Pilares da Educação Eficaz. É um livro que, quando eu escrevi esse livro, eu pedi para você ler, né? Foi. E perguntei, vê se dá para eu vender esse livro aqui, porque se eu não for nada disso aqui, não precisa. E esse aqui é o lançamento, que vai junto aí com vocês. Tem a minha chapa, a minha foto. Ansiedade e sua origem pecaminosa. Irmãos, ansiedade é um pecado. E nós temos que entender isso o mais rápido possível. Então, veja bem, se você adquirir todo este kit aqui, tá? Com um livro de ansiedade e sua origem pecaminosa, vai todos esses livros aqui e você pode pedir aí também o da Débora junto com ele, tá? Pode pedir separado, meio a meio, né? Um de lá, o de cá. Entra em contato. Entra em contato, gente. Comprando os kits, a gente parcela para vocês no cartão, risco no chão e assim por diante, tá bom? Aqui a gente dá um jeito, não se preocupe. Sempre se tem um jeito aqui de se comprar. Vamos lá, Débora, vamos para o nosso vídeo para não ficar aqui, porque já falamos de comerciais. Hoje teve comercial demais. E vamos lá iniciar o nosso querido polígrafo hoje, que vai estar pegando fogo. Nossa primeira pergunta para iniciar, para a gente poder entender. O que é calvinismo e arminianismo? Olha bem, Débora. O calvinismo e o arminianismo, eles se distinguem basicamente somente na soteriologia dos dois. Um diz que Deus determina todas as coisas
E, inclusive, a soteriologia basicamente é assim. Deus criou o homem, o calvinismo diz que Deus criou o homem, não para pecar, mas sabendo que o homem iria pecar. Esse é o calvinismo. Ele diz que Deus não criou o homem para o pecado, mas criou o homem porque tem muita gente aí que diz que calvinista crê que Deus criou o homem para pecar. Não é isso. Isso aí é inverdade, não é mentira. Isso aí é mentira, não é verdade. Deus criou o homem sabendo que ele iria pecar. E ao ter Deus a sabedoria que o homem iria pecar, o nome disso chama-se onisciência e chama-se soberania. Deus fez mesmo sabendo que iria pecar o homem. Então o que Deus faz? Antes de Deus criar o homem, Deus cria a cruz de Cristo e salva o homem. Antes mesmo dele pecar, Deus cria a cruz, Deus cria o plano da salvação antes de criar o homem. E quando cria o homem, que o homem peca, uma vez que o homem, Deus dota o homem de livre-arbítrio sabendo que o homem iria pecar. Por isso ele tinha livre-arbítrio para pecar. Então, Deus não, o calvinismo em síntese nunca disse que Deus não criou o homem livre. Ao contrário, diz Deus criou o homem com livre-arbítrio. O homem usou o seu livre-arbítrio e pecou. Só que Deus o criou sabendo que isso iria acontecer. E sabendo que ia acontecer. Sabendo que ia acontecer o pecado de Adão. Sabe? E aí o que é que Deus faz? Deus estabelece toda a sua glória em cima dos seus eleitos, que são pecadores, que iriam perder o seu arbítrio, queriam perder o seu livre-arbítrio, eles iam ter arbítrio, mas não mais livre. Uma vez que o homem é pecador, o arbítrio dele está preso ao pecado, como está em Romanos capítulo 7. Então, sabendo disso, que o homem não poderia mais voltar-se para ele mesmo, Cristo é o plano inicial de Deus e não o plano posterior de Deus. Então, Deus salva pecadores, essa é a máxima do calvinismo, que eu também partilho dessa ideia, mesmo sendo antagônico aos calvinistas de hoje. Eu não tenho problema com os calvinistas antigos, eu tenho um problema com os calvimodas. Calvimodas, né? Eu tenho um problema. Até ontem eu não tinha problema com eles, mas aí eu vi o que é que eles estão fazendo com o evangelho e criei um problema sério. Eu não sei se eu criei um problema, se eles são um problema para mim ou sou um problema para eles, mas eu acho que eu sou um problema maior. Olha só, dito isso, do outro ponto de vista da soteriologia, tem os arminianos, que dizem que Deus criou o homem, veja, não vai mudar muita coisa, Deus criou o homem, vai mudar depois do pecado. Sim. Que Deus criou o homem, dotado de livre-arbítrio, e Deus sabia que o homem iria pecar. Tá, por enquanto. Tá quase no mesmo lugar, né? Deus sabia que o homem iria pecar. Uma vez Deus sabendo que o homem iria pecar, Deus também propicia a salvação em Cristo Jesus. Isso tudo na eternidade. Eu ia perguntar agora. Isso tudo antes da fundação do mundo. Independente de qual lado, tudo isso é antes. Tudo isso é antes da fundação do mundo. Você entende? Então, Armínio dizia que Armínio dizia que Deus é soberano. Sabendo que o homem ia pecar, Deus anteveu-se a esse pecado. E propiciou, veja a palavra agora, propiciou a salvação para o homem em Cristo Jesus. Então, depois do pecado, aí é que muda a soteriologia. Depois do pecado, para Calvino, o homem é expoliado do seu arbítrio. O homem não tem mais arbítrio. O homem tem arbítrio, mas não está livre. Justamente por causa do pecado, porque ele é escravo do pecado. E não tem como você ter dois senhores. Ponto final. Para Calvino é isso que acontece. Então, como Deus salva pecadores, Deus vai até eles e comunica a salvação através do Espírito Santo, ressuscita eles, faz o convite aos seus eleitos, e dali ele recebe Cristo como Salvador, confessa e abandona o seu pecado. Dito isso, o arminiano diz, não, Deus, para se manter soberano e se manter justo, Deus não pode eleger alguns, somente. Deus tem que oferecer a salvação a todos, e o homem, por livre ação, livre agência, livre espontaneidade, ele tem que recusar esse convite. Então, para o arminiano, Deus está sempre convidando o homem, e o homem está sempre renunciando. Declinando desse convite da salvação. A porta está aberta a todos. Exatamente, vem quem quer. Essa é a questão do arminiano. Essa é a ideia da soteriologia. Só que essas duas ideias, elas se baseiam em Cristo. Sim. Pelo menos que o que eu falei aqui, nenhum dos dois se baseia no diabo. Não. Você entende? Os dois se baseiam em Cristo. Tem muita coisa parecida. Se você estudar o arminianismo clássico, pena é que quem está debatendo o arminianismo e quem está debatendo o calvinismo, eles não conhecem nem o calvinismo clássico e tampouco o arminianismo clássico. Né? Você viu eu dando muito estudo sobre arminianismo clássico e sempre ficava aqui no seminário, quando você fazia seminário com a gente, ficava aquela ideia assim,
Tá, pastor, mas a diferença é bem sorrateira aqui, bem mínima, né? Bem suave. É então, mais a questão da aceitação, acho que é é mais da autonomia, da autonomia, né? do ser humano, isso. que não combina muito com a soberania de Deus. Eu tenho problema com a teoria arminiana. Eu tenho problema com ela porque ela não se encaixa muito. Só que, como esse aqui não é o debate sobre isso, a ideia é para dizer o que é arminianismo e o que é calvinismo, então sim. São dois conjuntos, então vamos quebrar os ovos e fritar. São dois conjuntos teológicos que remonta a década ali do século XVI, basicamente século XV e XVI, e vai ficar preso esses dois sistemas. São dois sistemas teológicos, simples assim. E que, por serem dois sistemas teológicos, todos os dois são dois sistemas humanos. Sim. São dois sistemas humanos. Então, basicamente, as pessoas hoje querem forçar a dividir a cristandade em dois polos. Entendi. Os arminianos e os calvinistas. Você entende? Ou você fica lá ou você fica cá. Que eu não vou entrar nessa história agora porque me parece que tem uma pergunta aí mais pro final sobre isso. Mas, basicamente, o calvinismo é isso. Um diz que Deus salva pecadores antes da fundação do mundo, e aí sim Deus estabeleceu quem seria salvo. Olha só isso aqui, ó. Deus estabelece quem seria salvo por livre e soberana graça de Deus. Deus quis que você fosse salvo, ponto final, e Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Sim. Se você perguntar Armínio, não arminiano, porque a maioria dos arminianos nunca leu as obras, Armínio nem obra tem, para começar a história, tá? Nem escreveu obra nenhuma, não existe obra de Armínio. O que existe são aulas compiladas que os alunos de Armínio, na época da Remonstrance, pegaram um monte de aula dele, e aulas também que outros alunos escreveram, tendo aula dele, fizeram uma compilação em um aparato teológico para o pensamento de Armínio. Tá? Através das aulas. Das aulas que ele ministrava e das aulas também que ele tinha escrito. Então, dali nasceu o pensamento dele. Só que, se você pega o pensamento dos arminianos primitivos, que é aqueles lá que viveram com Armínio, eles dizem, olha a diferença, vamos lá. Calvino diz, os calvinistas dizem que Deus elege pecadores antes da fundação do mundo, baseado na soberania de Deus. Então, o pecador, o salvo não perde a salvação, porque está antes da fundação do mundo. Famoso, uma vez salvo, salvo para sempre. Exato. Sim. Né? Em termos simples, sim. Não tem como Deus ressalvar uma pessoa. Né? Ok. O arminiano, de Armínio ali, classicão, ele queria parecido. Olha a ideia. O arminiano queria assim. Não o arminiano de hoje, que aí vai ser lascado. O arminiano clássico cria assim. Deus, na sua soberania, lá atrás, antes de criar qualquer coisa, sondou o futuro dos homens e por presciência, olha a palavra agora, o outro soberania, esse presciência, por presciência, que é um pré-conhecimento, né? Uma ciência prévia, um pré-conhecimento. Então Deus, de modo sondou o seu futuro na eternidade e viu que você iria aceitá-lo, que você iria morrer nessa aceitação. Então, Deus volta e escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, por isso que o arminiano clássico também não crê que o salvo perde a salvação. Porque uma vez que Deus é poderoso e soberano para sondar o futuro, Deus sabe quantas pessoas vai levar para o céu. Você explica de uma maneira diferente, mas também não é muito... Não é muito absurdo. Porque bota uma diferença gigante, a gente falando dos clássicos, nós poderíamos vir aqui depois e falar em um polígrafo sobre, se vocês quiserem esse polígrafo, principalmente calvinista e arminiano, que nós voltemos aqui para falar sobre um polígrafo só disso, sobre a questão de a diferença da soteriologia arminiana e a calvinista. Clássica. As clássicas, não a de hoje. As de hoje eu não me interesso, porque as de hoje isso aí é barbárie, isso aí é loucura, é bagunça de internet, tanto de um lado quanto do outro. Então, os caras estão idolatrando Dort. Dort já dizia isso, e Dort agora é Bíblia para falar alguma coisa. Então, veja, Débora, tanto um quanto o outro crê que o salvo não perde a salvação. Porque uma vez que Deus sondou, mesmo com presciência, o seu futuro e entendeu que você iria que você iria morrer nos caminhos do Senhor, ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então, para um calvinista, o eu sou escrito no livro da vida do Cordeiro por soberana graça de Deus, sem Deus precisar sondar o meu futuro. Deus quis e ponto final. Para o arminiano, eu sou escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo,
por presciência de Deus. Deus veio e anteveu-se em conhecimento que eu não iria deixá-lo, que eu iria passar todas as provações, então ele volta e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro na eternidade. Então Simples esses a são coisa. o que é calvinismo, O que é calvinismo e o que é e arminianismo. arminianismo. Entendeu? Essa aí tá me pegou mesmo. É bem. Se você falar a questão de Armínio para um calvinista hoje que não lê praticamente nada, vai achar que é um pensamento Ele vai calvinista. achar que é um pensamento Se calvinista. falar do pensamento calvinista para o que é arminiano hoje, Lembrando que vai o achar pensamento arminiano ele aconteceu por uma preocupação de Armínio que o pensamento de Calvino fosse distorcido. Ó, Veja, Armínio tinha um cuidado de que iriam distorcer o pensamento de Calvino justamente na predestinação, porque poderia isso levar alguém a pensar que Calvino algum dia pensou que Deus era autor do pecado. aí teve por isso. Aí por isso essa coisa toda dele dizer, de ter todo esse cuidado de falar de presciência, tal, como é que Deus elege pecadores, como é a predestinação, tal. Se Armínio e Calvino viessem hoje em dia ver o que Que acontece. acontece aqui hoje, eu acho que Calvino, Calvino não queria ser calvinista. Nem Armínio não queria ser arminiano. arminiano. Não, esses caras estavam muito acima dessa Não, isso aí eu toda. não faço parte dessa turminha Essa aí, não. turminha de vocês é Eu demais. sou da de outra Então, veja, denominação. primeira coisa é a gente quebrando aqui os ovos que tem que ser quebrado. Então, na primeira leva aqui, nós já vemos que essa luta não faz sentido no campo missionário. Não. Já pensou eu ensinando isso ao bebinho da esquina? Olha, os 5 soldas. Não, eu explicando isso pra ele aqui. Ele não vai entender, ele vai falar aqui, meu Como filho, é que eu chego? você tá bebendo mais que ele vai falar, olha, você tá bebendo mais, me dá dessa Mas como é que eu faço com um pecador? Eu chego pra ele e digo assim, olha, você não precisa, eu vou pregar pra você, mas se você não aceitar, você é um vaso. Alguém que tá na esquina usando... Como é que faz? Né? Não Como é tem que faz? sentido. Então, nessa Sim. primeira explicação que eu dei aí, já deu pra ver que é uma coisa totalmente Já deu pra ver que ao longo teológica, aqui não tem a vai ver ser... muito com isso, não. Vamos lá, nossa segunda pergunta. Ih, agora vem. O calvinismo e arminianismo, em sua doutrina, a visão é 100% bíblica? Agora que vai, ó. 100%, 100% 100% mesmo. Eles são, Débora, como eu expliquei, dois combos fechados, tá? 2 combos bem fechados. Ou, se você quiser seguir um dos dois, não dá para você ficar em meio termo com a doutrina. Dá para você entender que o outro... Por que é muito legal você reconhecer isso que eu vou reconhecer? Porque aí você não pode dizer que o outro não é teu irmão. Sim, as duas escolas teológicas, tanto a calvinista quanto a arminiana, têm erros. Ah, sim, é feito por homens, velho. E por ser feito por homens, claro que elas não são 100% bíblicas. Não tem condição. Não, eu acho que não existe, fora a Bíblia, tira as escrituras. Não, a doutrina qualquer dos doutrina apóstolos. que você pegue hoje, né, que foi feita por homens, vai ter Aí tem, me desculpe, irmão, erros. quem tá me ouvindo, mas aí tem imbecil, porque uma pessoa dessa é imbeibice, imbecil. Existem pessoas tão imbecis que elas vão chegar pra gente e dizer assim, os 5 solas do calvinismo, o sino de Dort, que é esse que é o sino de Dort, ele é o evangelho expresso em 5 pontos. Não é, cara. Vai ter a segunda Bíblia? Não é. Se ele for o evangelho expresso em 5 pontos, tu reduziu o evangelho todo a 5 pedaços. E alguém que não conhece os 5, e aí? E como é que faz? E conhece bem a Bíblia? Então veja, outra coisa, nem Calvino queria 5 sola. 5 pontos, aliás. Calvino não é autor daquilo, não. Quem é autor daquilo é o teólogo holandês. Você entendeu? Calvino já tinha morrido naquele troço, não estava nem lá. A preocupação dele era casar. A preocupação de Calvino era pastoral, não tinha nada a ver com aquilo. Você entende? Então, se você pegar, Débora, hoje, os 2 combos, eles têm falhas gritantes e grosseiras. E sim, o calvinismo se parece ali, nasceu fringido os ovos na sua tradição, porque o calvinismo ele é tradicionalista, diferente do pentecostalismo antigo, que era legalista, mas veja, tudo é braço da doutrina dos fariseus. Isso aqui. Então, eu vejo de vez em quando o presbiteriano chamando o assembleano de legalista. Essas igrejas legalistas e tal, mas ele se esquece que ele é tradicionalista. Que era um dos pilares da doutrina dos fariseus. Tradicionalista porque, a tradição, né? porque eles adoram a tradição.
Eles não adoram o culto, eles adoram a liturgia. O presbiteriano e o batista hoje, me desculpe o presbiteriano e o batista que está me ouvindo, e quanto mais a batista conservadora for, mais parecido com isso que eu vou te dizer é. Ela não é, ela tem eles têm os reformados hoje, eles têm um estado ali, e os arminianos batistas também, eles têm um culto tão engessado, mas tão engessado, que uma criança consegue fazer um culto daquele. Porque já sabe o que vai fazer. Já sabe que é o que tem que fazer. Um cone lá na frente dirige o culto. É tipo uma missa. É aquele martelando. Uma missa tá melhor. Uma missa até, mas espontânea. Tá melhor. Então você vê que esses cultos não têm espontaneidade. Não tem sentimento num culto desse. Eu ia falar isso agora, é frívolo, né? É um culto frio mesmo, para te falar a verdade. Aí diz assim, mas nós não adoramos a Deus com sentimento. Ora, meu filho, se Deus fez, se colocou sentimentos em nós, é porque é uma coisa boa. Chorar, rir. Compadecer com o outro, ter medo. Levantar as mãos, querer se quiser levantar. Justiça, né? Pois é, levantar. Não, estou dizendo dentro de um culto mesmo. A alegria de um culto, alegria de um culto, levantar as mãos. Uma palavra mexer com você, você chora. Sai dali constrangido. Falar glória a Deus, aleluia, alto. Mas não. Para eles, quando a Bíblia que mais tem é o povo cantando e glorificando a Deus. Pois é, no meio desse meio, Débora, há um culto ao culto. Que eu até falo naquele livro meu do Guia Seguro para o Céu, eu falo que os fariseus, eles eram formalistas, tradicionalistas e legalistas, né? Esse era o tripé que formava ali a doutrina dos fariseus. Então, veja, nesse combo aqui, 100%, eu vou te falar a verdade, se eu colocar que eles são bíblicos 50%, eu estou jogando muito. Muitíssimo mesmo. Porque eles têm boas doutrinas, tanto um lado quanto o outro. Veja bem uma coisa, vamos falar de um arminiano mais próximo aqui do que a gente tem, uma igreja arminiana que depois transformou-se ela criou um próprio arminianismo, veja, que é a wesleyana. Se você pegar a igreja de John Wesley, hoje, que é a metodista wesleyana, e voltar na história de Wesley, você vai ver quanto ela distanciou-se daquilo. Porque o Wesley quebrou a liturgia do culto da igreja da Inglaterra. Porque o Wesley viu que aquele culto lá, qualquer um, só é você ver o filme de Wesley, qualquer pessoa fazia um culto daquele, as pregação enfadonha, os hinos a mesma coisa, tal. Então o que é que ele vai? A metodista nasce disso, os wesleyanos. Nasce de uma ruptura com a igreja da Inglaterra, com a igreja anglicana, porque aquilo ali não era mais igreja. Aquilo lá era a gente chega numa igreja dessa reformada, ou numa batista tradicional, desculpe, irmão, a expressão, mas é a verdade. Parece que o caixão de Jesus está lá no meio da igreja. Mas Parece que a gente está velando o corpo de Jesus, velho. Parece que a gente está velando o corpo. Você levar um novo convertido, E aí, na hora da mensagem, é uma coisa só intelectualista. Porque você... Bem, a palavra está falando com aí você sai... Seco, vazio, o zóio inchado, de raiva, não é de chorar. Você entendeu? Ou de sono. Exatamente. Exatamente. A gente foi em esses dias, né? Para trás, que eu fiquei pensando assim, gente... Sai com as costas tudo doendo, a calopsita em casa tá bem? Eu botei água pro cachorro, nem cachorro tem. E o gás, hein? Como é que tá? Será que a gente resiste? É complicado esses cultos. É igual, um lado tem um culto que não tem palavra e aí você pega o pentecostal, que é dado a emoção demais. Mas do outro ponto da lança é um que não tem emoção nenhuma. Você sabe qual é o bom no meio disso tudo? É aquele cara que os calvinistas odeiam. Tem dois assim, sabe, que eles adoram. Mas quando a gente fala que eles eram continuistas, eles dizem, você não tem provas. Bom, eu tenho um monte de provas. Agora, tua mãe me deu um livro de Atos dele, né? Que é 4 volumes, eu acho. Que é o Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, e o John Piper. Esses caras eram continuistas. O John Piper disse que não tem, que gosta, que adorem com as mãos levantadas, tal, aquele negócio todo. Já pensasse John Piper na igreja dessa? E que é mais Bíblia do que John Piper tem. Não. Você entende? Então, Débora, eu acho que está na hora da gente ter um culto alegre e avivado, que glorifique a Deus, que a gente saiba glorificar a Deus, e com a palavra, com a Bíblia. Veja bem, os cultos nossos. Sim. Os cultos nossos é espontâneo, é alegre. Mas a gente tem canta hino e os irmãos participam do culto. Pastor, podemos cantar o hino tal. Vamos cantar o hino tal, o pastor tal, aquele negócio todo. Pergunta, né, minha cama, a palavra tá ali. Exatamente, você sai pensando, pô, aqui eu preciso meu pecado, melhorar, meu pecado tá aqui e tal. Nós estamos expondo, já tem o quê?
4 semanas, se não saímos de Mateus 7. Não julgueis, não saímos do julgueis ainda. Não saímos do julgueis. Então, sermão expositivo lá tem demais. A igreja nossa não prega outra coisa, né? Não prega temático, é só expositivo. Então, gente, quarta-feira nós estamos expondo os Gálatas. Junto com você que está expondo, o Tássio, a Fernanda e o Maurício, né? E eu. Ou seja, nós 5 estamos expondo o livro de Gálatas, a Epístola de Gálatas. Então, veja, mais os 2 combos, Débora, não são 100% bíblicos, nunca foram. E glória a Deus nunca será, porque Deus não vai deixar ser. Deus nunca deu 100% de um combo a uma pessoa. Nunca. Sempre tem que ter o calcanhar de Aquiles. Tem que ter, mas tem que ter. Para que a glória, para que não se soberbeça nas revelações. Tem que ter a Dalila do Sansão. Você imagine bem que Paulo disse isso. E foi orar a Deus para que Deus tirasse o espinho na carne dele, e o Senhor disse, tua graça me basta. O espinho tem que ficar aí. Aí Paulo diz, agora eu entendi o espinho. Por que do espinho? Para que eu não me vanglorie com as visões. O coração nosso já é vaidoso. Você entende? Então não, Deus não vai dar 100% de combo a seu ninguém. Vai nada. Então o calvinismo 100% bíblico esquece. Nem o arminianismo esquece. Nenhum nem outro. Agora vem a pergunta que vale 1 milhão aqui. A nossa penúltima pergunta. A teologia. Isso aí. Mas pelo menos, porque a gente tá apanhando aqui, vamos lá, a gente é igual mãe. Bate a sopra. Bate rápido, porque não. Porque senão. Dá uma chinelada logo. A teologia calvinista ou arminiana tem o poder de mudar a vida de um pecador? Veja só, Débora, é aqui que está, é aqui que mora o cerco fechado das brigas imbecis no campo missionário. Ninguém vai no campo missionário pregando calvinismo, nem arminianismo. Por quê? Por que será que se você ensinar, você pega uma teologia sistemática dessa ali, da minha mais grossa que tem ali, do pessoal, e dá para um pecador e diz, toma, lê isso aqui. Não, ele pode se interessar em ler. Mas ele vai somente converter o intelecto dele. Um fariseu. Ele vai virar um fariseu de mão cheia. É isso que as igrejas estão fazendo hoje. Elas estão colocando a teologia na frente das escrituras sagradas e estão confundindo. Eles estão achando que a confissão de fé de Westminster, que a confissão batista de 1600 e bolinha, confissão, catecismo maior e menor, eles estão achando que isso é a escritura. E desculpa, irmão, chamar os outros de idiota, mas são idiotas quem fazem isso. Mas um monte de gente imbecil dentro dessas igrejas estão jurando que aquilo é a Bíblia. Se eu não posso guiar um pecador a Cristo por aquilo, por que aquilo tem tanta valentia e tanta servidão para mim? Estudando sobre Deus sem nunca ter conhecido Deus. Sem nunca ter andado com Deus, sem nunca ter conhecido Deus. Veja bem uma coisa, os pastores que eu mais admiro, eles são calvinistas ou arminianos? Mas admira? De ser calvinista. O próprio Ravenhill. Exato. Os que eu mais admiro. Ravenhill nunca foi teólogo. Não. David Wilkerson. Pensa bem. E a W. Tozer. É os 3 que eu mais gosto também. E o outro é o Paul Washer. Paul Washer. Você entendeu? E de contrapartida, o Paulo Júnior, que estava aqui em quinto. Que ainda está. Para mim ainda está. Para mim ainda está. Então, veja. Tem 3 aqui. É arminiano. Você entendeu? E o Paul Washer e o Paulo Júnior falava muito bem com a ala arminiana. E falava muito bem desses 3 aqui também. Sim, e os 3, assim, né, na época, até nas pregações dos 3, nunca era uma briga direta com... Não, nunca foi. Era uma briga com o pecado da igreja. Que a gente estava vendo a pregação da Leonardo Ravenhill, e ele citando um que era calvinista, que era arminiano, a pregação é uma coisa linda mesmo, ele citando um outro. E o outro também que a gente ama demais a vida dele, que já morreu, logicamente, é o pastor Mark Lloyd Jones. John Piper, tudo isso. E esses caras não têm esse problema. Mas os mini que escutam. Exato, mas os minhos, né? Os minhos que escuta. Que escuta vai fazendo isso. Sabe o que virou o meio calvinista e o meio reformado, Débora? Um tipo de Lula e Bolsonaro, a Tupiniquim. Fla-Fu da vida. É o Lula e Bolsonaro. É o PT e o Bolsonaro falando junto. É o petista e o bolsonarista brigando por conta de política. Um deixa de ser de esquerda e de direita. Nenhum entende de política. Exatamente. Nunca estudou Nenhum estudou o que é ser conservador. Não sabe o que é. A gente está montando um curso sobre conservadorismo, não é? Estamos. É uma coisa simples. Olha, daqui para lá, na outra estante que tem ali do lado, tudo, um monte de livros sobre conservadorismo.
A Bíblia do conservadorismo tem 500 páginas, que é o livro do Kierkegaard. Agora, uma coisa simples, aonde é que esses caras que estão aí discutindo isso leram essas coisas? É troca de, a gente fala, né, que é troca de, bandeira. Troca só de bandeira, você entendeu? Você troca na cor, troca vermelho pelo verde. É igual o cara que saiu, saí da Assembleia e estou na Presbiteriana. Agora eu estou conhecendo o que é o Evangelho. Mas tu não tinha uma Bíblia na tua casa? É isso que você entende agora? Mas eu não lia como deveria ler. Mas ele não está lendo, ele está lendo a Confissão de Fé ou Dort. Você entende a ideologia, qual é que é? Aí saí da CCB, porque lá todo mundo é idólatra. Eles lá idolatram a placa. Aí eles vêm agora para a Presbiteriana e continuam idolatrando a placa. Mudou da só o nome. Presbiteriana e da Batista. Mais do que era antes. Muito mais do que era antes. Então o problema desse pessoal, Débora, não é com o CCB. O problema deles não era, a CCB não era um problema para eles eram um problema para a CCB. A Assembleia de Deus não era um problema para eles eram um problema para a Assembleia de Deus. Quero ver o macho fazer o que a gente fez. A gente está fazendo o caminho inverso dos caras. Eles estão indo para as igrejas reformadas, estamos saindo dela. Estou saindo dela, né? A igreja nossa, por unanimidade na Assembleia que fizemos, acatou, resolvemos tirar o nome de reformado da nossa igreja. Agora a nossa igreja já não é mais igreja reformada da própria Assembleia, né? Todo mundo votou e não teve um voto contra. Não, todo mundo falou que faz até sentido tirar o nome. Tirar o nome reformado por causa da celeuma e da apostasia que esse nome está. Sim. Né, do nome reformado em si. Então, veja, nós tiramos, agora nós vamos, a igreja, nossa igreja, era Igreja Reformada Palavra da Cruz. Agora é Igreja Evangélica Palavra da Cruz. Você entende? Tabernáculo da Graça. O Tabernáculo da Graça. Tiramos fora o reformado. Você entende? E a própria igreja falou, não, pastor, a gente já estava assim, nos reunindo e orando há algum tempo para fazer isso, e fizemos, e a igreja está uma maravilha. Estamos seguindo nossos cultos. Estamos seguindo nossos cultos como era antes. Os mesmos rituais nossos como era antes, só que sem o peso de ser hipócrita. Você entende? Essa que é a questão, Débora, porque é igual a gente está estudando no domingo o capítulo 7 de Mateus, né? Não julgue, no julgamento. Exatamente. Eu julgo o pecado do outro, mas a trave do meu olho está aqui. Eu não tiro. Então, veja, o que hoje nós temos aqui nesses dois combos, voltando um pouco na pergunta passada e nessa daqui agora, que é justamente qual é se calvinista ou arminiana tem o poder de mudar a vida pecador. Olha só, o que essa turma fez? Eles desenharam o que Mateus 7 nos diz que não é para fazer. Mateus capítulo 7 fala justamente desse julgamento que nós fazemos baseado nos nossos pré-requisitos e não nos pré-requisitos bíblicos. Né? Você entende? A Bíblia não diz não julgueis num sentido de que eu não posso julgar. Não, ela diz você deve julgar corretamente com a minha palavra. Não a partir da minha perspectiva de vida ou da minha visão teológica. Igual, tá vendo? Fulano está vivendo assim. E tua vida? E tua vida como que tá? É igual o pessoal que saiu das igrejas pentecostais, tudo, e fala assim, lá na própria, a gente fala muito de CCB porque lidamos com muita gente de CCB, né? CCB, lá ninguém lê a Bíblia, mas o cara que está dizendo isso saiu da CCB há 3 anos e está sem ler a Bíblia. Mas está falando mal deles lá. Veja, na CCB, o povo que ensina lá não tem conhecimento teológico. Diz isso o menino que saiu da CCB agora, há 2, 3 anos atrás, e está ensinando teologia. Quanto tempo? 2 anos, 3. Não. Como é que tá ensinando 2, 3 anos? Tá nem, sabe nem. Eu vou perguntar, beber Coca-Cola é pecado? Exatamente, mas aí esse povo tá por aí tentando ensinar calvinismo aos outros. Sem nunca conhecer o evangelho. A vida de peregrinação de novo convertido. Tá ainda pois você entende? Lá, e assim, então o problema é a CCB ou o que é? Porque lá o povo ensina sem ter conhecimento teológico, mas tu também não está ensinando sem não ter? Você entende? É a mesma coisa você reclamar assim, a palavra da cruz ninguém ensina lá porque não tem conhecimento teológico. Tu sai da igreja hoje, tu tem conhecimento teológico por acaso? Já que tu estava em uma que não preza muito por isso, então tu também não tem. Então tu tá ensinando o quê? Abobrinha. Você entendeu? Então tu tá falando mal de mim ainda. Você entende? Eu acho muito complicada a questão de pecador mesmo.
e acaba distanciando Pecador sim, mas o ímpio mas acaba mesmo, distanciando o ímpio de procurar uma igreja mesmo. e ser sério. E ser sério. Porque também olha como julgamento. Também Porque aí, veja, sem o conhecimento bíblico necessário, eu crio uma religião para mim. Baseada em quê? Na minha própria sabedoria. Aí você olha e já julga, tá vendo? O ímpio tá assim. Ele é ímpio, mano. Você quer ver uma coisa, Débora? A graça de Deus. O que Jesus está dizendo é: não julguem as pessoas baseado no conceito religioso que você criou para você. As pessoas hoje, os calvinistas hoje, ele tem um conceito religioso para eles. Veja, tem uns caras aí na outra rede, no Insta, que eles ficam falando mal dos pastores da Assembleia de Deus. E aí eles dizem, os pastores que falam mal de bebida alcoólica, geralmente são gordos. Porque são glutão. Aí eu fico assim, sabe, pensando, tá, mas o cara ser glutão é pecado. Mas isso não exime o pecado do cachaceiro. Eu ia falar agora, o que tem? Você entende? É a mesma coisa do outro estar viciado. É aquilo, irmão. A igreja evangélica está cheia de viciados em pornografia, de jovens em fornicação. Ontem eu falei isso na igreja. Jovem em fornicação. Veja, tudo que eu estou falando aqui é pecado sexual. Olha. Jovem em fornicação. Viciados em pornografia. Tudo isso a pessoa está indo para o inferno. Sim. Se ele acha que não está indo, não se engano. Ele está indo para o inferno. Mas aí essa mesma igreja, esses mesmos pessoal que está viciado em pornografia, que está viciado, que está tendo relação sexual, que tem os seus pecados que tem os seus pecados sexuais ali nutrido e escondido, eles criticam o homossexual. Que também é um pecado sexual, mas o outro também está praticando a mesma coisa. Você entende? Essa é a hipocrisia de hoje. Então o pessoal tá... Porque o cara tá fumando... O cara tá fumando é um idólatra. Mas ele tá falando mal do católico. Que é um idólatra. Você entende? O cara que toma ansiolítico, ele tá buscando um prazer e uma satisfação fora de Cristo, mas ele reclama do fumante. É esse tipo de pecado, Débora, que não entra na minha cabeça. Que Jesus disse, olha, tem que ser muito teólogo para ter esse tipo de bandeira levantada. Você entende que é o que eu não quero mais. Porque a turma está levantando uma bandeira aí de um cristianismo que querem comunicar para o pecador um intelecto. No nosso comentário lá da Voz de Cristianismo, tem uma irmã que estava falando. Pastor, eu levei um amigo meu, que não era crente, para a igreja que eu fazia parte, a igreja presbiteriana lá que eu fazia parte. E ele falou, olha, a igreja é muito boa, tal, o pessoal muito bem educado, mas eu não entendi nada da mensagem. Não. Perdeu a oportunidade de comunicar alma... a Bíblia com o pecador. Cristo. Você entende? Por quê? Muito intelectual, muito isso, muito aquilo e tal. E às vezes, Débora, os pastores mesmo ali, gente que tem intelectualidade para dar, nem esse tipo de intelectualidade quer mostrar. Você entende? Porque eu acredito muito no poder da Bíblia e da oração. Sim. Sabe? Então... A gente estava falando um dia desses que é muito intelecto, às vezes uma pessoa vai atrás de uma pregação, uma esperança de alma que não tem. Exato. Às vezes afastamento mesmo, sentiu o pecado tá afundando a pessoa na lama que ela tá. Ela quer uma palavra ali que Deus venha e comunique com ela. Um refrigério na alma, às vezes tá com a alma fria, precisa de um refrigério na alma. Não acho. Nessa igreja não vai achar. Não vai achar. Por que não vai achar? Porque o culto é mecânico. Porque o calvinismo no campo missionário, quem salvou, de novo, vou dizer olhando para a câmera, que é para eles saberem. Vamos lá. Quem salvou, alto, câmbio, vamos lá. Quem salvou as igrejas evangélicas no Brasil foi quem? As Assembleias de Deus. Se não fosse as Assembleias de Deus, não existiria presbiterianismo batista aqui mais. Eu nem sei o que ia existir hoje em dia. Você entende? Se não fosse a Assembleia de Deus, não existiria. E um avivamento, né? Foi um avivamento. Não tem para onde correr. Se hoje a Assembleia de Deus está mais distante de tudo isso, tal, aí é um problema que nós voltamos aqui para resolver e para debater. Mas que ela salvou, que os missionários Daniel Berg e Grunaving, graças a Deus que as batistas colocaram eles para fora. E eles puderam abrir livremente as Assembleias de Deus do Brasil. Graças a Deus, a Assembleia de Deus no Brasil, graças a Deus que isso aconteceu. Porque quem livrou a cara das igrejas que já estavam entrando no liberalismo teológico
em tudo isso, na zorra total que estava entrando, maçonaria. As igrejas reformadas foram estabelecidas aqui no Brasil em lojas maçônicas, meu Deus do céu. Basta ver a história batista, basta ir, e nunca mais saiu de lá. Nunca mais saiu. Basta você ver Batista, Presbiteriana, só reler a história de vocês. É tudo assim. E nunca mais vocês saíram dela. Essa é a grande realidade. Nunca mais conseguiram sair. Então, só é a gente observar, Débora, direitinho ali os pingos nos i, que a Assembleia de Deus, quando vem, ela rompe com isso tudo. A gente estava falando, né, que pode olhar, a maioria dos que hoje, não sei o que fala, né, que malha em cima da Assembleia, a maioria foi convertido como? A maioria desses que estão aí na internet falando borracha, contra a Assembleia de Deus. Foi convertida hoje? Contra. Não, mas agora que eu encontrei a graça, mas antes não. Se converteram na Assembleia de Deus. Fizeram carreira lá. Foram acolhidos lá. Foi receber uma loucura, como fala? Né? Aí hoje a Assembleia de Deus não aceita para esse pessoal. Mas não, agora que eu conheci a graça. Será que foi somente a Assembleia de Deus? Ou o que você fez lá dentro? Você entende? Então, teve um aqui no comentário que um dia falou assim, pastor, o senhor está falando demais na Assembleia de Deus, será que é um sinal de alguma volta? Eu falo aqui a vocês agora, não me tentem. Não me tentem, porque eu tenho campo aberto na Assembleia de Deus. Eu sou filhote, né? Você é filha dentro da Assembleia de Deus. Então não tem nem para onde correr. Então veja só, gente, com todo o carinho do mundo que nós devemos à Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus do Brasil salvou o evangelho dentro do Brasil. Porque o que se tinha aqui já não era mais evangelho, ninguém nem sabe o que era aquilo. Hoje em dia, sinceramente, se tivesse só a Igreja Batista e não tivesse movimento pentecostal nesse país, sabe o que a gente tinha aqui? O iceberg. Não, a gente tinha aqui iceberg, não, a gente tinha só a Igreja Católica. É verdade. Ia todo mundo migrar para Por que as igrejas católicas não tinham problema com o presbiterianismo na época, mas tiveram com o pentecostalismo? Era igual? Era tudo igual. Tudo igual, a mesma missa aí. Você entendeu? Só faltava o incenso do pastor, do pastor reformado, e o do padre já estava aceso. Só isso. Então, dito isso, Débora, você comunicar um combo teológico para um pecador é uma tragédia. É uma tragédia. Tanto porque um lado você, quanto tanto um lado quanto o outro. Né? Quanto o outro. Mas essa é a igreja de hoje. Ela não conhece o evangelho. Ela conhece esses combos, porque defender esses combos... Veja, se eu defendo o seu livro, eu leio esse livro aqui, e eu começo a defender o seu livro, eu encontro aqui dentro coisas que se parecem comigo, então eu começo a defender o seu livro. Olha, eu estou defendendo o livro. Mas se eu vou defender a partir das escrituras, eu vou encontrar os meus erros lá dentro. E esse eu não vou querer encontrar. Sim. Você entende? Então, dá a falsa sensação que eu sou crente se eu defender Calvino. Dá a falsa sensação que eu sou crente se eu defender Arminio. Mas a minha vida mesmo nunca mudou. E o pecador não... Porque nunca... Não vem. Não tem. No campo missionário não dá para pregar essa releia. Não dá para ser bobo. E pega até a nossa última pergunta, ó. De já... Para poder encerrar agora, rapaz, se segura aí agora. É possível ser um discípulo de Jesus sem ser arminiano ou calvinista? Eu vou te dizer. Agora vai. Vamos supor, eu sou discípula de Jesus Cristo, mas eu não sou calvinista nem arminiano. Tem essa possibilidade? É possível? Só existe um jeito de você ser discípulo de Jesus. Não sendo calvinista e arminiano. Olha o corte aí. O corte. Se você for arminiano ou calvinista, certamente você não é discípulo de Jesus. Certamente não é. O discípulo de Cristo não é discípulo de homem. É simples a coisa. O discípulo de Cristo não perde tempo com essas coisas secundárias e corriqueiras. É frívolo demais isso para um discípulo de Jesus perder tempo. É possível que você seja discípulo de Calvino ou discípulo de Arminio. Ok, tudo bem. Respeito, mas não acho que vou encontrar você no céu. Porque é bem provável que os discípulos de Arminio estejam, em sua grande maioria, afundados na pornografia. É bem provável que os discípulos de Calvino estejam, em sua grande maioria, afundados na pornografia e nas orgias sexuais. Mas é impossível que um discípulo de Cristo esteja afundado nisso. É muito provável, Débora, que de cada 100 calvinistas e arminianos, é muito provável que 99% deles dois, 99% deles dois, vivam suas vidas longe de Deus.
Mas um discípulo de Jesus nunca. Nunquíssimo. Porque o discípulo de Jesus é outra natureza. É. Se o cara for um discípulo de Jesus, ele é perseguido pelos dois lados. Porque os dois lados não tem crente nisso aí. O que tem aí é gente querendo ser... Fã-clube, né? É um fã-clube de teólogos. É. Sabe? É de um lado... Não toque no meu. Exatamente. Não toque no meu. É só gente para vender livro. É. É só gente para vender livro. Você entende o que tem aí de um lado e do outro? Ninguém está preocupado em ensinar Cristo. Com a alma mesmo. Com a alma. Ninguém está preocupado nisso. Pegue o Guia Seguro para o Céu nosso, que nem aqui está. Pegue ele e veja se ele te leva para o arminianismo. Você sabe desses dois livros. Agora estamos escrevendo o terceiro, que é o Mateus capítulo 7. É. Me diga, o volume 1 e o volume 2. Quem tem aqui o volume 1 e o volume 2 do Guia Seguro para o Céu, antigamente chamado também de O Manifesto de Jesus Cristo? Quem tem esses livros, pode falar aqui no comentário, quem já comprou esse livro meu. Se esse livro te leva para os braços de Calvino, ou para o braço de Arminio, ou para o braço de Jesus. É Cristo ali, né? Você entende? Eu fiz questão de citar Calvino. Tanto que esses livros, eles veio do sermão que deu da igreja. Surgiu através do sermão. Você entende? Olha, eu fiz questão de citar Calvino, fiz questão de citar Wesley. No mesmo livro. Quase que uma folha depois da outra. Por quê? Para as pessoas saberem que eles sabiam alguma coisa que nós não sabemos. Mas se limitou só a isso aqui. Ensinando a ser crente mesmo. O rei do livro é Cristo. É. Que é ele que devemos seguir. Então, é o que Spurgeon sempre disse. Que um pregador nada mais é do que um mendigo que encontrou uma padaria e está chamando os outros mendigos para saber o caminho do pão. Então, basicamente, irmãos, nós temos aqui hoje, se você quiser ser discípulo de Jesus e estiver nessa roda de escarnecedores, que é o calvinismo, e o arminianismo hoje, porque é simplesmente isso. Outro corte, ó. Roda de escarnecedores. O calvinismo e o arminianismo hoje virou uma roda de escarnecedores. Os caras não respeitam ninguém, não respeitam nada. Não tem respeito por nada nem por ninguém. E os calvinistas muito mais. Sabe? Arrogante, presunçosos, cheios de si mesmo, infectado de si mesmo. Um ego que bêbado do vinho do ego. Então, não tem aí. Então, se a pessoa quiser ser, Débora, um discípulo de Cristo autêntico, ele tem que romper com essas duas linhas teológicas. Ele tem que romper mesmo com essas duas linhas teológicas e viver uma vida para Cristo. E aí vem alguém me perguntar, como fazemos isso? Tá tão corrupto o negócio que tem um short meu aí falando sobre isso, e uma moça perguntou assim, eu entendo, pastor, que a gente não poderia ser nem calvinista nem arminiano, mas hoje, na atual conjuntura, como é que a gente faz para não ser nenhum dos dois? Você entende como está corrompido esse negócio? Tá. Porque está tentando se dizer que ou você é calvinista ou você é arminiano. E eu estou dizendo a você. Se você não for nenhum dos dois, você nem crente é. Assim, se eu for calvinista, eu estou errado por um lado. Isso. Se eu for arminiano, eu estou do lado, eu estou errado do mesmo jeito. Se eu não for nenhum dos dois, pronto, sou perdido. Aí você nem crente eu sou. Dos dois, nem crente é. Você entende? E agora a nossa igreja se perdeu, porque nós não queremos esse título. Pelo que eu lembro, manda eu imitar Cristo, né? E não... Bom, a Bíblia ainda diz, se a minha palavra permanecer em vós. Né? Não é a de Calvino nem a de Arminio. Arminio e Calvino eu entendo que foram dois homens de Deus. Sim. Que Wesley, então, teve um aqui esses dias, um pastor esses dias, que disse que Wesley não era um servo de Deus. Se Wesley não era um servo de Deus, eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu falo agora, eu sou o quê? Né? Então é complicado, né? Teve um que falou que Ravenhill Tozer não estaria no céu. Bom, falei, bom, que inferno eu vou então, se ele não tá lá. Nós iremos, né? Então, é esse tipo de gente que a gente saiu fora disso. E, irmãos, se você quiser ser um autêntico discípulo de Jesus, saia desse combo o mais rápido possível. Porque você vai ficar somente idolatrando. Viva para Cristo. Mais uma praca. E o viver para Cristo mesmo não tem a ver muito com essas linhas teológicas que aí estão. Essa é a grande realidade. Ficou bem respondido? Rapaz, ficou. Acabou bonito esse polígrafo. Acabou bonito, né? Então, já que por favor, se forem discutir nos comentários de maneira respeitosa aqui. Não xinga mais de ninguém, por favor. O senhor quer respeito, fica chamando os outros de imbecil. É porque são imbecis, né? Então, mas não xinga mais de ninguém. Chamar de imbecil também. Só não xinga mais de ninguém. Aí é complicado. Eis aí o nosso trabalho, que nós temos um trabalho missionário muito grande. Vai estar no primeiro comentário fixado no vídeo. Você procura mesmo, irmão. Nós estamos precisando esse mês atingir. As crianças voltaram às aulas já e nós estamos atrasados em nossos feitos.
tá? Se você quiser adquirir o combo da família, também o livro da Débora também, entre em contato conosco. Primeiro comentário fixado aqui num vídeo é o nosso Compartilhe o vídeo, né? Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Seja membro, né? Seja membro, olha. É R$14,90, eu acho. R$14,90. Saiu, teve um vídeo lá. Teve um vídeo sobre pornografia, né? Vai sair outro agora também. Vai ter, acho que o curso... O curso sobre conservadorismo vai sair lá também, né? Vai tá? sair pra lá também. Lá é pra curso, viu? Pra Exatamente. Curso. Por favor, não vamos ter fofocas gospels lá. Lá curso. É pra você sair com conhecimento. Né? Não é fofoquinhas, não. Fofoquinhas com café, né? Não dá fofoquinhas com pipoca, não dá isso. E nós chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigada por você ter chegado aqui e que Deus em Cristo os abençoe e os guarde. Meus queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.